você vai, de alguma forma, quer interagir com elas, quer trazer elas para a sua mesa, você vai dizer para elas que elas podem entrar em contato com você. Você vai dar o endereço, você vai conversar com ela, você vai trazer ela para esse lugar de convívio. Então, uma forma de nós gerarmos contato, gerarmos relacionamento, gerarmos, sabe, formas de conversar com pessoas, de interagir com pessoas de forma intencional e trazê-las para a mesa do rei. Porque vale a pena ou não vale a pena estar na mesa do rei, irmãos? Glória a Deus, queridos. Amém? Vamos receber então com um aplauso a Jesus e muita alegria o nosso pastor Jonatas, que é o presidente da IBR, meu pastor, meu amigo, um pai espiritual. É uma honra, né? E nós estamos muito felizes com a presença dele, com a Raíssa, que está ali, a pastora Raíssa, que é uma bênção nas nossas vidas também, o Samuel, que deve estar lá embaixo, né? E avivamento, o Josué, que ficou em casa por causa da escola, mas nós estamos muito felizes, né, com essa família. Já tinha um tempo que ele não estava aqui com a gente, na agenda apertada, mas graças a Deus aprove o Senhor dele estar conosco aqui. Amém, irmãos? Quantos querem que o pastor Jonatas volte aqui, pelo menos todo mês? Diga glória a Deus aí. Aí, pastor. Vai ter que fazer a reserva permanente agora, viu? Vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida do nosso pastor. Pai, no nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Jonatas, nosso pastor, Senhor, como somos felizes pela vida dele, por tudo que ele tem sido, Deus, instrumento nas nossas vidas. Nós sabemos que ele já carrega a sua palavra, carrega a presença do teu Espírito Santo, e nós só queremos abençoar, Senhor, liberar a palavra de bênção e agradecer por aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele e na vida dele, Senhor. Usa o teu filho como o Senhor sempre tem feito e que a tua instrução venha ao nosso coração nessa noite no nome de Jesus. Quem concorda com essa oração, diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Pessoal, aqui é rápido, hein? Que é isso? Parabéns aí pela organização, os irmãos. Eu estou muito feliz, irmãos, de estar aqui nessa noite de domingo, hoje, dia 22 de março. Né? Estamos aqui felizes de estar vendo o trabalho avançando, pessoas novas chegando. Isso muito me alegra e eu fico imaginando o coração de Deus. O desejo do Senhor é que nenhum se perca. O anseio de Deus é que a palavra possa alcançar os pecadores, perdidos. Esse é o anseio do coração de Deus. Eu muito me alegro por estar aqui e ver esse trabalho avançando, estratégias como essa, né? Que legal, guardei aqui já. Acho que eu vou levar uns também, né? Claro, tem aqui, eu posso colocar meu WhatsApp, está resolvido. Maravilha. Ideias como essa, irmãos, são frutos de oração, fruto de alguém que quer ganhar almas para Cristo e esse tem sido o nosso anseio e nosso desejo. Eu estou acompanhado com a pastora Raíssa, já foi feita menção ali, minha digníssima esposa, maravilhosa, uma bênção, louva a Deus pela sua vida, meu amor. Viu, pode gravar, deixa registrado. Amém. Pastor Igor, pastor Johanna, parabéns pelo trabalho, toda a equipe também. Né? A gente vê nos detalhes, assim, o amor de Deus, né? Essa nova fase que vocês estão vivendo aí, nós vamos avançar e vamos ganhar muitas almas para Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um minuto e nesse momento você pudesse levar o seu pensamento, os seus pensamentos cativos ao Senhor, nesse momento agora. Diga, Senhor, eu quero tanto que o Senhor fale comigo. Eu preciso tanto, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Eu preciso que o Senhor fale comigo, Senhor. Venha ministrar o nosso coração, Pai.
Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Você pode dizer isso? Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aí onde você está, diga para ele: tu és digno de tudo. Sem pressa, mas de todo o coração. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno, tu és digno de tudo. Tu és digno, tu és digno. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, amado, te exaltamos, ó Senhor. Se você puder, levante as suas mãos e diga: te exaltamos, amado meu. Te exaltamos, Senhor. Ó Senhor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir, amado, amado. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber a tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber
beber da tua fonte, vou mergulhar. Se você quer isso, se você quer, diga isso. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Sinto fluir, sinta esse fluir, teu rio de vida aqui. Oh, a última vez, diga: sinto fluir, teu rio de vida aqui. Ah, Senhor, se você ama o Senhor, diga para Ele nessa noite. Você pode levantar a sua voz por um minuto só, por um minuto, e dizer palavras de louvor para Ele, expressar o seu amor por Ele. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Nós amamos a tua presença. Amamos a tua presença, amamos a tua presença, amamos a tua presença, Senhor. Sim, Senhor, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Senhor Jesus, para esse irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a graça, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Diga que bom que você está aqui neste lugar. A última vez. Glória a Deus, irmãos, o Senhor é bom e a misericórdia dele é eterna, amém? Aleluia. Você que pode, abra sua Bíblia no nome de Jesus em Provérbios capítulo 11. Provérbios de número 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, lá no verso 25. Verso 25 de Provérbios 11 vai nos dizer o seguinte: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto nós receberá. A tua presença, Senhor. O 26 diz: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Capítulo de número 1. Vou ler mais uma vez o 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Dentre os profetas maiores, irmão Salomão, um dos maiores profetas, como o homem mais sábio que já existiu se torna referência para os outros em que todo vieram o mundo. dele. Jeremias E ainda como ele não profeta haveria mais velho, disse essas palavras, imagino eu que com o maior nível de entendimento do que significa generosidade. A palavra generosidade, irmãos, ela tem uma etimologia muito interessante, porque quando a gente vê no próprio português,
Consegue me ouvir bem, Enquanto irmãos? muitos hoje Amém? têm olhado Josiane, só me dá um pouco mais de retorno, que eu não estou conseguindo me ouvir direito. Já estou um pouco rouco já. Melhor Eu estou um pouco dizendo, sem voz. notícias, A palavra dado pouca importância para significa aquilo que de fato está acontecendo. Eu sacrificar-se sei em que existem benefício de pessoas que outrem. têm Queria que você dissesse ouvido as comigo: batidas do generosidade, coração de Deus e têm chorado. sacrifício em benefício de outra Nós pessoa. estamos vendo, irmãos, o mundo se É mais despedaçar. interessante ainda Eu não sei se você já percebeu é que essa palavra, a palavra grega, berakar, é a se qual os Estados Unidos tirarem a mão de Israel, acabou. Não precisa de muita coisa acontecer para termos uma terceira guerra mundial. E eu não queria que você perdesse o sono, ficasse preocupado, mas eu gostaria que você tirasse os olhos do natural e pudesse colocar os olhos de fato no Senhor. Nós cremos que muito em breve, cantamos aqui em pelo menos 3 canções nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cantamos: Senhor, nós ansiamos e desejamos ver o Senhor. Cantamos ou não cantamos? E eu tenho 2 sentimentos no meu coração, e eu acho que hoje eu consigo entender um pouco o que Paulo diz. Quando ele está tratando aos Colossenses, ele diz: olha, eu estou com o meu coração dividido. De um lado eu quero ir embora. De um lado eu quero partir. De um lado eu quero estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. O que é incomparável é estar com o Senhor. Nós choramos a morte, nós choramos a despedida que fazemos quando um ente querido morre. Mas nós sabemos de uma coisa: quando alguém que está em Cristo, quando morre, ele vai permanecer com Cristo. Mas é normal a ruptura, a dor, a separação, quando uma pessoa ela está despedindo desse mundo para ir embora. Mas a minha maior preocupação hoje não é com aqueles que estão indo embora com Cristo. A minha maior preocupação tem sido hoje aqueles que estão indo embora sem Cristo. Então meu coração fica dividido entre dizer: Senhor, eu quero ir embora. Esse mundo não tem mais graça. Estar com o Senhor é infinitamente melhor e eu quero isso. Mas por outro lado eu olho, irmãos, e meu coração também fica pensando: quantas pessoas ainda precisam ouvir. E talvez muitas delas, elas vão ter que vir a Cristo pelo meu testemunho, pela minha vida, pela minha mesa, por eu abrir a minha casa. Então hoje, eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, sabe? O que tem nos impedido, se estamos aqui, de fazermos aquilo que é vontade de Deus para as nossas vidas? Se de fato nós amamos o Senhor, nós precisamos amar o que Ele ama. Só que eu quero te mostrar nessa noite o quanto nós, seres humanos, independente da nossa experiência, independente do nosso tempo de igreja, nós vivemos crises na nossa identidade, crises emocionais que nos impedem de viver algo sobrenatural de Deus. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu creio que algo vai ser liberado sobre a tua vida. Se você crê, diga amém. Sendo assim, eu quero partir dizendo para você, Jeremias capítulo 1, verso 4 e 5. Nós vamos ler esse texto, Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5. Diz o seguinte: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Senhor, eu lhe peço de todo o meu coração nessa noite, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja. Nós queremos, Senhor, não apenas passar aqui 30 minutos falando, mas eu queria que o Senhor falasse através da minha boca. Deus, eu também não queria, Senhor, apenas estar aqui com os meus irmãos ouvindo. Eu queria que isso entrasse dentro do nosso coração. É por isso que eu, nesse momento, Senhor, eu junto com os meus irmãos, eu te convido, Espírito Santo, para derrubar todos os muros e filtros que eu mesmo criei. Senhor, e lhe peço, fala conosco, fala com a tua igreja.
nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa ministrar e que a palavra venha do céu, venha do trono, venha regado com óleo, Pai, em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Irmãos, nós vimos aqui esse homem de Deus chamado Jeremias e o próprio Senhor falando com ele, o próprio Deus falando com ele, dizendo: deixa eu te dizer algo, você não nasceu, e quando você nasceu, eu tive uma ideia ao seu respeito. Nós estamos vendo aqui um quadro da soberania de Deus e da vontade suprema de Deus. Porque quando o Senhor chama Jeremias, ele diz: Jeremias, eu não te fiz para viver algo. Eu não te fiz e depois criei algo para você fazer. Jeremias, eu te criei porque eu tenho algo para você realizar. Isso não é só para Jeremias, é para cada um de nós. E quantas vezes nós pensamos que somos um acidente? Quantas vezes pensamos que moramos na cidade errada? Quantas vezes nós pensamos que nascemos na família errada? E não tem nada de errado com você querer emigrar para a Europa, você emigrar para os Estados Unidos. Talvez alguns irmãos que estão me ouvindo aqui, em breve já não estarão aqui, estarão em uma outra nação. Mas eu quero dizer para você, não vá para outra nação fugindo de nada, vá por um chamado. Missões não é fuga, é chamado. Você não escolhe ir, é Ele que te chama. O chamado missionário, a obra, o propósito de Deus não tem a ver com dizer, eu vou. Não, tem a dizer com Ele, dizer, vem, vai. A palavra é clara. Agora, quantas vezes nós vivemos uma crise de identidade e perdemos esse detalhe do verso 5? Aqui diz, antes que eu te formasse. Sabe o que é isso? Antes que você fosse concebido, antes que você viesse, o Senhor diz, eu já te conhecia. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu já tinha um plano. E o meu chamado para você é ser um profeta, uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus que vai impactar as nações da terra. E talvez você pense, pastor, mas isso aí era para Jeremias. Não, não era. Isso é para nós. Só que nós estamos vivendo uma grande crise de identidade. Primeiro, a gente não sabe quem a gente é. E quando a gente não sabe o que a gente é, a gente negocia o inegociável. A gente negocia aquilo que não poderia negociar, que são os nossos valores. Tem gente deixando a vida levar. Cuidado, não é assim. Deixa o Senhor te guiar. Eu quero dizer para você que me ouve nessa noite, você é filho e filha de Deus. É extremamente importante você entender isso, por mais simples que seja, porque você não é escravo, escrava. Você não é refém de situações emocionais e de ciclos, não. Você está passando por um deserto, mas esse deserto vai acabar. Você está passando por essa prova, mas essa prova tem prazo de validade. E é nessa prova que o Senhor está te moldando, te aperfeiçoando. Mas você é filho, você é povo, você é família de Deus. Se você crê nisso, dá glória a Deus. Então diga comigo, eu sou filho. Se você é mulher, diga filha, fica à vontade, tá? Vamos lá, 1, 2, 3 e eu sou filho de Deus. Identidade, isso é importante. Segunda coisa, objetividade. Pastor, o que é isso? De onde eu vim? Qual que é a sua origem? Eu quero só te lembrar, a sua origem é o seu destino. Você é do céu e você está voltando para o céu. Você está passando por um tempo aqui, mas você vai morar no céu. A nossa habitação, nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, por favor, passe a gostar das coisas do céu. Porque eu nunca vi um goiano não gostar de piqui. Eu nunca vi um mineiro não gostar de queijo. Eu nunca vi um carioca não gostar de feijoada. Eu nunca vi um baiano não gostar de farinha. Eu nunca vi um crente que não gosta de ganhar alma para Jesus. De duas uma, ou você não é crente. Porque se o baiano gosta de farinha, se o mineiro gosta de queijo, como é que alguém que é filho de Deus, nascido no céu, não gosta do que Deus ama? Olha para o seu irmão e diga para ele, eu te falei. Terceiro ponto que eu quero considerar com você nessa introdução.
uma palavra estranha, mas é importante a gente considerar. Axio. A expressão axio, ela significa prazer. O que te dá prazer? O que te dá prazer? Você já encontrou o que é que te dá prazer? Tem gente que tem prazer no Netflix. Tem gente que tem prazer no futebol. Tem gente que tem prazer, sabe, em falar da vida dos outros. Aqui não tem ninguém assim. Mas eu conheço as pessoas que elas amam falar da vida dos outros. Sabe aquelas senhorinhas que ficam na porta do portão assim, de casa, 2 ou 3, e elas estão sempre atualizando a rua inteira de tudo que está acontecendo? Alguém já viu isso? Já viu o prazer que elas têm? Parece que elas são, né, da Jovem Pan. Não, da Jovem Pan não. Parece que elas são, eu sei, eu estou brincando por causa disso. Tomei a liberdade. Vai desculpando aí. É melhor Jovem Pan do que aquela outra. Mas deixa eu dizer para você, qual é o seu prazer? O salmista diz: como eu amo a tua lei. Aquilo que as pessoas viam como fardo, como peso, como regra, e até hoje tem uma cambada aí falando que o Antigo Testamento é lei, é lei, é lei. O salmista diz: como eu amo a tua lei. Ele diz: nela eu medito dia e noite. Irmãos, o problema não é amar ou não amar a lei. O problema é a sua visão está estragada. Sabe por que a sua visão está estragada? Porque você não sabe de onde você é. E sabe por que você não sabe o que você é? Porque você não entendeu ainda quem você é. Quando o seu prazer não está naquilo que Deus ama, significa que tem um problema. Você ainda não entendeu o objetivo da sua vida, porque você não sabe de onde você veio. Mas o dia que você entender que você é cidadão do céu, que a sua pátria não é essa, a sua pátria é celestial, você vai começar a gostar do que Deus gosta, do jeito que baiano gosta de farinha. Vixe. Tem algum baiano no nosso meio? Você é baiano? Vixe. Tem mais algum baiano aí? Olha, isso aqui é um recanto de baiano. Queridos, quando você entende quem você é, quando você sabe de onde você é, os seus valores mudam e a sua visão muda. O problema da visão é mais profundo do que a gente pensa. Tem gente que fala assim: não, eu não gosto dessa igreja, que essa igreja tem a visão de pequenos grupos. Não é isso. É a sua visão que talvez não está certa, porque você não entendeu que Deus está com pressa. A única coisa que Ele quer fazer é salvar almas para Cristo. Você pode dizer amém? Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Tudo. Tudo. Quero citar 5 personagens. O 5º deles é o mesmo que eu comecei, eu preciso terminar com ele. Alguém já ouviu falar de um personagem chamado Moisés? Alguém já ouviu falar do Moisés? Irmãos, o Moisés tinha tudo para dar errado, e muito errado. Sabe por quê? A gravidez da mãe dele foi muito complicada. Fizeram até música. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. A gente canta e não entende a pressão que aquela mulher estava sentindo e transferindo para o menino que depois vai dizer que é gago. Isso é um problema de gestação. Aquela mulher estava sob uma pressão. Ela não sabia se o menino saía, ele morria, ou se ele morria depois de sair. Ela não sabia se iam cortar a barriga dela antes ou se ia cortar o pescoço do menino depois. Nós temos aqui algumas mulheres grávidas. Como é angustiante gerar em aflição. Joquebede estava gerando em aflição. Eu poderia narrar aqui para você vários fatos que afetaram, sabe, Moisés, e Deus precisou trabalhar com ele. Primeiro, ele foi criado como filho da filha. Quem que é o pai dele? Sem paternidade de direito. Conhecido. Quem é ele? É o filho da filha. O que é isso, gente? Um menino que não tem pai. Conhecido por todo lugar. Ah, esse é o filho da filha.
Que coisa estranha, será que foi abuso? Foi incesto? Eu queria te mostrar além das linhas convencionais, mas respeitando as linhas escritas, mas te fazendo entender que o caboclinho sofreu legal. Por um intervalo curto de tempo, a mãe, graças à bondade de Deus, amamenta ele, mas depois entrega. Você talvez não viveu isso. Alguém aqui foi colocado numa caixa e colocado na rua? Alguém viveu isso? Eu conheço uma pessoa que viveu isso e ela viveu traumas por anos. A mãe dela, ela não sabe quem é a mãe dela. A mãe dela, desculpa a expressão, pariu, se isso te ofende, fez o parto, tá? No bom sentido da palavra, algumas pessoas se ofendem, dependendo da regionalidade, eu preciso tomar cuidado. Mas a pariu é uma palavra comum, ela pôs para fora. E tristemente, como um animal, aquela menina foi colocada numa caixa e colocada numa lixeira. Alguém passou, ouviu um barulho, pegou ela e criou, se tornou evangelista. Essa mulher, mas cheia de traumas. Talvez você não, mas o Moisés colocaram ele num balaio e a gente fica pensando, meu Deus, que balaio de luxo. Nada. Ele foi tirado da mãe, imediatamente aquela pressão, barulho, menino chorando, soldado correndo, coloca ele num balaio, coloca ele na beirada do rio, como você preferir. É uma discussão teológica, eu deixo para o pastor Igor depois. É no rio, no balaio. A gente às vezes discute por coisas pequenas e perde o que é mais importante. Aquele menino estava sozinho no balaio, desesperado, chorando. Aí a filha de Faraó, agora ouve aquele choro, pergunta o que é, você conhece a história. Só que isso teve efeito. Vamos ver o efeito disso? Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, verso 10. Não tenho intenção de demorar muito, mas eu queria que você entendesse o pano de fundo por detrás de cada um desses textos. O verso 10 diz o seguinte: então disse Moisés ao Senhor. O que ele disse? Na versão revista atualizada, ela diz o seguinte, que Moisés disse para Deus: Senhor. Senhor. Você vai observar que em vários, ou praticamente todos os textos, quando Deus fala, ao invés da pessoa olhar para Deus, ela olha para si ou olha para a circunstância. Eu queria só te lembrar que quando Deus falou com Jeremias, Deus falou: olha, antes que você olhe para a circunstância, eu já quero te dizer, foi eu que te gerei. E quando Deus te chamar para fazer algo, antes de olhar para qualquer coisa, qualquer circunstância, olha para quem te arregimentou, para quem te chamou. Moisés diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, e nem depois que falasse com o teu servo, porque eu sou pesado de língua. O que Moisés estava dizendo? Aí entra a discussão. Moisés estava dizendo que era gago. Aí um monte de gente disse que Moisés era gago. Eu acredito hoje que Moisés não era gago. Eu acredito que ele era pesado de língua, e isso significa que ele tinha sotaque pra caramba. Por quê? Porque ele era hebreu, criado pelos egípcios. Logo ele não falava hebreu, ele falava hebraico. Perdão, árabe. Ele falava árabe. Ele foi criado na língua egípcia. E deixa eu dizer para você, pode ser que até que ele era gago, mas pode ser também que ele tinha vergonha do sotaque que ele tinha. E ele pede para chamar o Arão, que foi criado lá no meio deles, para falar com toda a comunidade. Eu não sei você, mas eu já tive que falar em outras línguas, e não era línguas do Espírito, com autoridades é diferente. Falar com embaixadores, eu já me reportei várias vezes andando por esse mundo afora com grandes autoridades. E aí você fica na dúvida do teu inglês, do teu espanhol, dos pedaços de língua que você aprende por aí. Agora, mesmo falando inglês com convicção e com fluência hoje, já teve momentos de eu estar diante de uma grande autoridade e pensar, que tipo de vocabulário eu uso? Moisés estava vivendo uma crise de identidade da época do balaio, só que agora, em vez de ele estar totalmente confiante, ele olha para os traumas, ele olha para a situação, ele olha por não ter um pai presente na vida dele, ele olha para todo esse contexto e diz: Senhor, o senhor não está entendendo, existe gente melhor do que eu.
A resposta é maravilhosa. O verso 11 diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Verso 12: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. A desculpa de Moisés foi: eu não sei falar. Primeiro tipo de gente que sabe que foi chamado por Deus, mas ao invés de olhar para Deus e confiar nele, olha para si e diz: eu não sei falar, o meu sotaque é horrível, isso não é bom. Se você está entendendo, diz amém. Segundo personagem está lá em Juízes, se você puder abrir comigo, Juízes capítulo de número 6. Juízes 6, o verso que eu quero ler é a partir do 12, mas eu talvez vou atalhar um pouquinho e pensar o conteúdo. Diz o seguinte, Juízes, já está lá na tela? Juízes 6, verso 12. Diz o seguinte: então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse. Quem que apareceu para ele? Lá está maiúsculo ou está minúsculo? Maiúsculo. Algumas versões não respeitam isso, porque isso se trata de uma teofania. É uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Mas o texto original, ele apresenta a ideia de não ser um anjo, mas o artigo definido, anjo do Senhor, o próprio Deus. Se o diabo pode disfarçar de anjo para enganar alguns, Deus usou o seu poder antes do tempo, muitas vezes usando um terno de anjo. Perdoe a minha liberdade poética. Deus se vestiu de anjo e veio dar recado. Quem era? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Irmão, não sei que é teofania. Deus se vestia e vinha aqui e dava um recado. Diga comigo: anjo do Senhor. Esse tipo de anjo não é comum, por isso que o A é maiúsculo. O anjo do Senhor apareceu para quem? Quem é esse caboclinho? Gideão. Irmãos, o povo de Deus estava vivendo uma opressão terrível com os midianitas. Tem alguém da mídia aí? Os midianitas eram bárbaros, graças a Deus que eles se converteram e estão ajudando a firmar o culto. Mas deixa eu lhe dizer algo, brincadeiras à parte. Aqui nós estamos vendo, irmãos, o povo de Deus sofrer terrivelmente na mão dos midianitas. Um exército do outro lado de 135 mil, depois alguém confirma para mim, 135 mil soldados do outro lado. E Deus aparece para Gideão e olha o que diz: lhe apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso. Outra versão, homem valoroso. Outra versão, homem. Nós temos 3 palavras: homem poderoso, homem valoroso e homem valente. Essas 3 palavras são totalmente aceitáveis no contexto, mas eu fico pensando, quando Gideão ouviu, ele pensou em correr. Por quê? Porque, irmãos, ele estava totalmente desacreditado. Verso 13, Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobreveio tudo isso? O contexto é grande, vá comigo para o verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Verso 15, Deus ainda falando, Gideão agora. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa do meu pai. Segundo tipo de gente: primeiro, aqueles que parecem com Moisés. Eu não sei falar, então Deus não vai contar comigo. Deus disse para Moisés: vai, porque sou eu que faço a boca, sou eu que estou te chamando e eu vou colocar as palavras corretas na sua boca, vou te ensinar o que você tem que falar. Segundo grupo de pessoas, Deus manda fazer a obra de Deus e ele diz: o senhor errou o endereço. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para fazer a obra. Se a obra é de Deus, a conta é de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Gideão, quando Deus diz vai,
e eu quero te usar para libertar, a resposta dele é: eu sou pobre. Deus perguntou, gente, quanto que Gideão tinha na conta? Não, Deus não perguntou isso. Deus simplesmente mandou ele fazer algo. Quantas vezes Deus te chama para fazer algo e você diz: não, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu já ouvi, andando por esse Brasil afora, algumas pessoas dizendo: pastor, eu sonho em ser missionário, mas eu acho que não vou ser missionário. Eu falei: mesmo? Por quê? Eu já ouvi isso mais de uma vez. A pessoa diz: é porque, pastor, eu sou pobre. Eu também. Mas eu tenho um Deus que é rico, que é dono do ouro e da prata. Irmãos, se Deus chamar, não é você que paga a passagem, é Ele que paga a passagem. Se Deus chamar, é Ele que sustenta. Só que nós estamos olhando para o natural ao invés de olhar para o sobrenatural. Tem gente me ouvindo aqui que talvez está com o mindset, sabe, a mentalidade, a cosmovisão afetada. Ei, tira os olhos da circunstância e olha para aquele que é o Criador de tudo e de todas as coisas. Mas eu entendo o Gideão. A minha área de formação é administração, então eu entendo um pouquinho da crise dele. Pensa comigo, como que eu vou sustentar um exército se eu estou mal sustentando a minha casa? Ei, soldado custa. Não é simplesmente dizer: gente, nós vamos lutar agora. Não, tinha que levantar comida para esse exército. Tinha que ter arma para esse exército. Alguém está entendendo comigo? Então quando Deus falou com ele, ele não era um cara carnal, só que ele fez conta. Ele disse: eu não tenho dinheiro para sustentar um exército. Então ele olha para o saldo bancário, e aí a resposta vem de um modo sobrenatural. O verso 16: tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus falou: nem de exército, se eu quiser, você não vai precisar. Você está preocupado em fazer conta? Quanto vocês precisam? Irmãos, e a conta era terrível. No final da história, 135 mil dividido por 300, cada um deles tinha que matar 450 sem morrer nenhum israelita. Pensa num negócio maluco. Eu penso, depois de matar 10 eu ia descansar. Agora, pensa comigo, Gideão pirou o cabeção. Você conhece a história? No final, era 450 que tinha que ser morto por cada soldado sem morrer nenhum. Meu Deus. Deus disse: sou eu que vou combater essa guerra. Você pode dizer amém? Terceiro personagem, o título do livro já entrega. Vamos ver o Jonas. Jonas capítulo 1. Vamos lá, dar uma olhada no que Jonas disse. Jonas, capítulo de número 1. Profeta também, né? Profeta, fujão. Jonas 1:1 diz: veio a palavra do Senhor a quem? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amiatai, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, Jonas se dispôs. Diga amém. Não. Na revista atualizada eu gosto dessa versão, nem sempre uso ela o tempo todo, mas gosto muito, porque tem algumas ironias. Nesse texto, na revista atualizada, tem uma ironia poética. O texto diz: Jonas, dispõe. Aí o autor traduziu: Jonas se dispôs para fugir. Ele disse assim: eis-me aqui, viu, pastor Igor? Fugiu. Primeiro tipo de pessoa: eu não sei se sei falar. Segundo tipo de pessoa: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Terceiro tipo de pessoa: eu tenho dinheiro, mas eu não quero fazer a vontade de Deus. Jonas representa esse terceiro tipo de pessoa. Gente que can afford, gente que tem dinheiro, gente que pode pagar. Ele tem recurso para pagar, mas ele está obstinado, obstinada para viver os seus sonhos e a sua vontade. Qual é a desculpa de Jonas? Eu não vou perder tempo com quem não quer nada. Sabia que tem gente da igreja assim? Não, aquele lá é um drogado. Aquela lá é uma meretriz. Aquele lá é uma toa. A gente passa pelas pessoas, julgando as pessoas. Jonas julgou. Deus disse: eu quero que você vá para Nínive. Ele disse: eu vou. Que povo é mau.
Aquilo é pior do que a Argentina. Oh, perdão, gente. Sabe? Ele disse: aquele povo não merece. É capaz de eu ir lá, só conheço a história. Tem gente, irmãos, que está vivendo a vida que Deus deu. Foi Deus que soprou fôlego aí dentro de você. Foi Deus que te deu vida. Ele pode tirar a vida. Mas tem gente dizendo o seguinte: eu vou viver a minha vida. Olha para o seu vizinho e diga para ele: cuidado. Vamos lá. Primeiro, Jonas pagou para não viver a vontade de Deus. Primeiro nível de obstinação de quem não quer viver a vontade de Deus: eu pago para não viver. Eu pago para ver. Eis aqui alguém que vos fala. Eu sou filho de pastor. Eu cresci numa cidade católica. Eu estudei numa escola chamada paroquial. Eu recebi tudo que é apelido que você pode imaginar que um crente podia ouvir naquela época, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Crente quente, você já entendeu? Palavrão, apedrejar a igreja que a gente congregava, atacavam pedra na nossa igreja. Isso era muito comum. Só que eu tinha 8 aninhos de idade. E sabe o que eu coloquei no meu coração? Não vale a pena ser crente. Eu fui crescendo um pouquinho mais e disse: olha, mas meu pai é um exemplo, cara. Nossa, meu pai é um homem de Deus. Minha mãe é uma mulher de Deus. Então eu não posso dizer que não vale a pena ser crente. Mas eu decidi uma coisa: eu não quero ser pastor. Eu, pastor, não. Eu vou fazer o seguinte: eu quero ser empresário. Eu vou investir em pessoas igual meu pai e minha mãe. Quem estava decidindo? Eu. E eu disse para mim mesmo várias vezes, eu vou ser qualquer coisa menos pastor. Toma, papudo. Eu acho é tome. Deixa eu te falar um negócio. Você pode resistir, mas cuidado, porque tem prazo de validade. Quanto mais rápido você se entregar para a vontade de Deus, melhor. Jonas pagou e entrou num barco na direção oposta. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: tem dinheiro aí? Fala para ele: então paga o lanche depois do culto. Aqui diz que Jonas pagou. Você vai ver o texto, olha o texto. Mas para fugir da presença, desceu para Tarsis. Tendo descido de Jope, achou um navio para Tarsis e pagou a passagem. O problema de Jonas não era financeiro, ele tinha dinheiro. Quando tem gente dizendo: não tem dinheiro para ir para as nações, Jonas disse: eu tenho dinheiro e não vou. Cadê você, Jonas? Deixa Deus falar com você. Primeiro nível de obstinação: eu pago para não viver isso que o Senhor está falando. Aí Jonas entra no barco. O que acontece quando ele entra no barco? Me ajuda aí. Diga comigo: tempestade. Se você tem dinheiro para pagar, Deus tem uma tempestade esperando você. O barco mexe, sacode para lá e para cá. Sabe o que Jonas disse? Segundo nível de obstinação: eu prefiro morrer do que viver a vontade de Deus. Cuidado que Deus ouve sua oração, viu? Jonas não estava arrependido. Ele disse o seguinte: gente, me joga no mar, porque senão vai morrer todo mundo. Eu não quero estar culpado disso, eu não quero ser culpado na minha consciência disso. Se esse barco afundar, todo mundo vai morrer. Eu sou o culpado. Mas sabe de uma coisa? Ele não estava arrependido. Segundo nível de obstinação: primeiro, eu pago para não viver. Segundo, eu prefiro morrer do que viver. Ele disse: nada pode ser pior do que essa tempestade. Pode me jogar na água. Jogar na água, a tempestade parou. Ei, se você tem dinheiro para pagar, Deus tem uma tempestade. Mas se você vai fugir da tempestade, tem um peixão te esperando. Terceiro nível de obstinação: ele diz: eu prefiro sofrer profundamente e morrer sofrendo do que viver a vontade de Deus e gastar tempo da minha vida pregando para quem não merece. Posso te dizer uma coisa com muito amor e respeito? Não é você que define quem vai ser salvo, mas é Deus que define quem vai pregar a palavra dele. Ei, o peixe demora 3 dias
para corroer a comida com o ácido que ele solta. O peixe era grande. Jonas teve 3 dias para sentir aquela catinga de digestão, e o ácido verde, aquele troço verde, ia subindo. E ele foi se encostando na barriga do peixe, foi se espremendo na barriga do peixe. No final de 3 dias, ele diz: eu já estou vivendo o inferno, eu me arrependo. 3º nível de obstinação: eu prefiro sofrer e morrer lentamente do que viver a vontade de Deus. Eu te garanto, Deus não quer isso para você. Não pega o seu dinheiro, ao invés de gastar fazendo coisa errada, começa a gastar o seu dinheiro fazendo coisa boa. Ao invés de dizer eu prefiro morrer, que tal viver para cumprir o propósito de Deus na tua vida? E ao invés de sofrer, que tal encontrar a sua axiologia e dizer: tenho eu prazer em anunciar as boas novas de salvação? Jonas disse: esse povo não merece, e eu não vou perder tempo. Quarto personagem. Vamos lá para Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6, o verso 5. Nosso querido profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Cristo e mais do que isso. Mas vamos ver aqui. O verso 5, o contexto você conhece. Morreu o rei e agora Isaías contempla a glória do Senhor. Mas muitas vezes a gente lê a Bíblia e não percebe. O verso 5 diz: então disse eu, ai de mim. A resposta de Isaías é igual a do Gideão, a do Moisés, Agora, Isaías diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Olha para mim, por um tempo eu olhei para esse texto e eu achava, cara, Isaías é um cara muito quebrantado. Posso dizer, ele estava também vivendo uma crise. Ele viu a santidade de Deus, ele sentiu o peso do chamado, e agora ele diz: eu não estou no padrão que o Senhor espera. Ei, se não houvesse pecado, Deus ia falar: Isaías, beleza, vida que segue, meu amigo, para de falar bobeira. Você vai ver a resposta que Deus dá para ele, prática. Ei, Isaías, por alguma razão, não estava de fato vivendo um padrão de santidade que o chamado lhe reservava ter. E quantas pessoas eu ouço dizer: não, eu não posso ainda ser um líder em treinamento por causa disso, por causa daquilo outro. Eu não posso ser um anfitrião na minha casa por causa... Ei, deixa eu te falar. Eu não sei se eu vou falar de uma mulher que estava num poço, Jesus encontrou com ela. Aquela mulher era adúltera. Aquela mulher tinha uma vida totalmente bagunçada. E sabe o que ela fez? Ao invés dela dar aula de teologia, ela simplesmente ganhou uma cidade dizendo o que Jesus tinha feito na vida dela. Deixa eu dizer para você, teologia é bom, teologia é agradável, mas eu quero dizer, o seu testemunho pode salvar vidas. Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Verso 6, a resposta de Deus prática: então um dos serafins voou e, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com a tenaz, com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Havia pecado, havia alguma coisa. Eu não vou julgar Isaías, porque é um dos profetas que eu admiro profundamente, mas se não fosse, o céu tinha dito: querido, o seu problema não é de pecado, mas o céu disse: sim, a tua iniquidade foi perdoada, o teu pecado foi perdoado. Eu estou aqui nessa noite para descobrir ou me aventurar em pensar ou imaginar qual era o pecado de Isaías, mas eu quero dizer para você: sim, a brasa tocou e ele foi purificado. E eu quero dizer para você, qual seja o teu pecado, a brasa vai tocar você nessa noite. Mais do que isso, o céu diz: não era pecado, era iniquidade. Havia um ciclo na vida de Isaías
sei o que era. Pecado é errar, iniquidade é viver no erro. Havia uma iniquidade na vida do homem. E Deus diz: o pecado não é problema quando eu encontro um coração disposto a obedecer. Alguém está comigo aí? Se sim, dá um glória a Deus. Então nós temos já 4 personagens e vamos terminar com o 5º. O primeiro deles, Moisés. Eu não sei falar, essa é a minha desculpa, Senhor. O Senhor tinha que escolher. Ei, sou eu que fiz a boca. Segundo personagem, Gideão, morrendo de medo. Deus veio e fala, corajoso, valente. Ele diz, onde está esse aí? Pelo amor de Deus. Ele falou, não. Ah, sou eu? Então tá, sou pobre, não posso. Tenho que sustentar minha casa. Eu tenho que trabalhar. Deus falou assim, ó, sou eu que vou vencer essa guerra. Vocês vão sair dessa miséria. Terceiro personagem, o Jonas. Deus moe ele. Deus quebra ele. E ele vive um avivamento. Ei, só queria te fazer pensar que quem estava fugindo do chamado, Jonas, ele experimentou ser o primeiro missionário de fato do Antigo Testamento. Pastor, como assim? Os ninivitas não eram judeus. E por alguma razão Deus ouviu um clamor em Nínive. Não era só maledicência, não era só pecado. Eu não sei, talvez havia um justo ali. Sabe por quê? Porque o que Deus tinha prometido para Abraão ainda não tinha sido cumprido. Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, antes do tempo, antes de Jesus vir, Deus, alguma coisa aconteceu que Jonas se torna o primeiro missionário do Antigo Testamento a um povo gentil. Se você está entendendo, diz amém. Meu irmão, Deus quer tanto salvar que Ele faz umas doideiras que nem eu consigo entender. Mas Ele quer. Isaías, meu problema é santidade. Agora vamos no Jeremias. Jeremias capítulo 1. Só que agora nós não vamos ler mais os versos 4 e 5. Nós vamos terminar com Jeremias lendo os versos 6 em diante. Jeremias capítulo 1, versos 6 em diante. Olha a resposta de Jeremias. Lembra o que Deus falou para ele? Jeremias, antes que você me fale qualquer coisa, antes que você viesse, foi eu que te gerei, Jeremias. Eu já quero te preparar, Jeremias, que eu te escolhi para ser profeta das nações. Você vai entender por que Deus antecipou o golpe. Porque no verso 6, Jeremias diz o seguinte: então lhe disse eu, Jeremias, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de quê? Não passo de uma criança, não passo de um menino. Gente, mas esse não é o profeta mais velho? É, mas quando Deus chamou ele, a palavra Naar, ele usa a palavra no original, Naar. Essa palavra significa só uma coisa, que ele tinha entre 12 anos e 20 anos de idade, quando o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, aparece para ele e chama ele. É difícil acreditar quando parece ser muito cedo para viver a vontade de Deus. Quantas pessoas você conhece que diz, não, eu ainda sou muito novo. Ei, Deus vai fazer um avivamento no meio dos jovens. Deus vai trazer um avivamento no meio dos adolescentes. Deus vai fazer um avivamento tão sobrenatural. Eu quero profetizar, sabe, que as mesas dos adolescentes vão funcionar e os adolescentes vão ganhar muitas almas para Jesus. Naar, ele não tinha mais do que 20 anos, não menos do que 12. E é claro, uma crise de identidade. Deus chega para ele no contexto e diz, filho, é você e eu vou te usar. O verso 7. Mas o Senhor disse para ele, quando ele disse Naar, o Senhor disse, mas o Senhor me disse, não digas, eu não passo de uma Naar, eu não passo de um adolescente. Deus diz para ele, não diga isso, porque a todos a quem eu te enviar tu irás. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Depois estendeu o Senhor a mão e tocou na boca daquele adolescente. E o Senhor disse: eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. E o verso 10 diz: hoje, não é amanhã. Eu detesto olhar para a liderança, olhando para as crianças e olhando para as crianças e pensando nos pais. Me perdoe, por favor, e entenda o coração do seu pastor. Quando eu olho para uma criança, irmãos, eu vejo a igreja hoje. Porque eu acredito, irmãos, que as crianças não vão ser igreja. Ninguém consegue tirar isso de mim. Eu andei no mundo todo para perceber uma coisa: a criança já é igreja. Eu vi criança orar por adulto e adulto ser curado. Só que a gente está esperando eles fazerem 18 anos para quê? Eles aprenderem a furar maconha lá na UNB? Não, os nossos filhos já são igreja. O seu filho de 5 anos, 6 anos, 8 anos, ele vai ganhar os coleguinhas dele. E ele não vai ganhar os coleguinhas porque a gente tem interesse no pai e na mãe. Não, ele vai ganhar os coleguinhas porque aquela criança precisa ser salva. Pastor, então o senhor não está preocupado com a família? Estou demais. Mas eu estou mais preocupado com a alma de uma criança dessa, que pode receber o evangelho. A gente tem uma janela missiológica que a gente chama de 4 a 14. Uma criança, quando ouve de 4 a 14 anos, jamais, irmãos, ela esquece da pregação do evangelho. Nós vamos viver um avivamento com as crianças. Nós vamos viver um avivamento com os nossos adolescentes. Eu não sei se você consegue entender aquilo que está no meu coração nessa noite. Mas eu quero dizer para você: receba em nome de Jesus essa compaixão, esse amor, esse desejo que eu tenho sentido. Já viver um pouco mais. Eu pensei em morrer, mas eu quero dizer para você: hoje eu penso mais em viver até a hora que Ele me chamar. Eu já pensei em partir de Deus. Esse mundo não tem jeito, esse governo não tem jeito, o Brasil não tem jeito, eu sei, o sistema não tem jeito, mas as vidas, as pessoas têm jeito ainda. Nós não vamos converter o sistema. O maior engano que existe, uma das teologias mais doentes que existem, é achar que nós vamos converter o sistema. Montanhas e mais montanhas, sistemas e mais sistemas. O sistema não vai se converter. O mundo jaz no maligno. Mas eu quero dizer que Deus amou as pessoas, Deus amou vidas, e Ele deu o Filho dele, Ele morreu para salvar essas vidas. Então eu quero dizer, o mundo está perdido, mas eu e você temos a oportunidade de salvar vidas. Meu irmão, se Deus levantou Jeremias com 12 anos de idade, se Deus levantou Gideão, um cara quebrado, se Deus levantou Moisés, um cara com crises existenciais, gente, Moisés precisou de 80 anos para começar a viver o chamado, de tanta crise que ele tinha. 40 anos no deserto, e aí Deus diz: agora você está pronto, meu filho, vamos liderar 1,5 milhão de pessoas. Se Deus usou um gago, se Deus usou um medroso e quebrado, se Deus usou um fujão, se Deus usou um profeta que tinha problema, se Deus usou um adolescente, Ele pode te usar. Se coloca sobre os seus pés nessa noite. O pessoal do louvor pode assumir aqui. Eu queria adorar por um pouco, sabe? Eu queria te convidar a se derramar na presença do Senhor com esse sentimento no coração. Eu queria que você pudesse
falar com o Senhor. E não tem problema, irmãos. Qual é o seu ar? Qual é a sua crise? Qual é a sua dor? Aquele que tem poder de transformar, de curar, de sarar, está aqui nessa noite, falando comigo e com você. Ele está aqui nesse lugar. Onde estão os joelhos dobrados? Onde estão as mãos levantadas? Sabe, Deus quer usar você. E eu gostaria nessa noite de deixar essa semente no teu coração. Lá fora tem uma igreja que não cabe nos prédios. Lá fora tem uma igreja que não cabe nos templos. Mas lá fora tem uma igreja que cabe dentro da sua casa. Dia 25 e 26 de setembro, nós teremos a nossa conferência chamada Paixão por Almas. Vai ser um momento ímpar. Eu estou tendo problema para achar auditório para 2.000 pessoas em Brasília. Nós vamos ter ali de 2.000 pessoas ou mais nessa conferência. Nós vamos reunir todas as igrejas batistas Refrigério. O pessoal do louvor pode ministrar. Mas eu quero dizer para vocês, se a gente está tendo problema para achar um lugar para 2.000 pessoas, aonde que vai caber os 200.000 habitantes de Samambaia, Ceilândia? O diabo quer nos roubar essa verdade, mas nós vamos ganhar muitas almas para Cristo, nos nossos lares, na nossa casa. Não precisa, irmão, de prédio. O prédio, nós vamos celebrar, vamos adorar, vamos ter alinhamentos. Mas sabe, o mais importante não é o tamanho do prédio, é o tamanho da igreja, que daqui a pouco eu e você vamos estar congregando nela. Se você crê nisso, comece a adorar o Senhor e falar com Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Adore o Senhor. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Adore, declarando isso. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Deixa Deus falar com você aí. Deixa o Senhor te tocar. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber a tua fonte. Vou mergulhar no Mergulho. sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinta esse fluir. Sinta esse fluir. Sinta esse mover de Deus. Teu rio Diga: Senhor, me toca. Senhor, toca na minha boca. Toca na minha mente. Toca nos meus olhos. Toca no meu coração. teu rio de vida aqui. Tu fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber.
queremos mergulhar, Senhor, na tua fonte, no teu rio, na tua fonte, no teu rio. Quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Há um fluir de Deus nesse lugar. Há um mover de Deus nesse lugar. Eu sei que você está sentindo esse fluir de Deus aí. A palavra do Senhor diz em Romanos 10, verso 9: se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Duas coisas são importantes. Primeiro, crer. Crer. Preste atenção. Quando a Bíblia fala sobre fé, ela fala sobre algo que está dentro de você. Eu não posso julgar a sua fé. O texto diz: se você crer com o teu coração. Alguém está vendo meu coração aí? Alguém está vendo meu coração? Só que eu sei que um de vocês que estão nesse auditório estão sentindo o toque de Deus. Eu tenho certeza disso. O coração de algumas pessoas está até acelerado agora. Mas a segunda coisa é que é necessário você confessar com a sua boca, publicamente, que Jesus é Senhor. E agora, aquilo que era fé guardada aqui dentro se torna uma fé visível. E os anjos do céu estão aguardando nessa noite. Os anjos do Senhor e o céu estão aguardando para saber: existe alguém nesse lugar que ainda não confessou Jesus publicamente. Você crê, você já cria, mas você até hoje nunca disse: olha, eu quero confessar publicamente porque está muito real, esse toque aqui está muito real, eu quero fazer isso publicamente. A vantagem de fazer isso, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que fizer isso será salvo. Salvo. Talvez você não tenha certeza da salvação, mas nessa noite eu gostaria de dar uma oportunidade de confessar Jesus publicamente. Eu quero orar com você. Eu quero poder orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que está sentindo no coração, mas o coração está transbordando, e você vai levantar a sua mão e dizer: eu quero uma oração, eu quero confessar Jesus de todo o meu coração. Tem alguém aqui nessa noite? Queria que os irmãos estivessem orando. Tem alguém aqui nessa noite que quer levantar a sua mão e dizer: Jesus, eu quero. Talvez você está vivendo uma grande crise financeira, uma crise de identidade. Eu quero dizer: Deus te ama tanto que Ele te permitiu passar por isso, e Ele quer agora restaurar a sua vida por completo. Temos alguém aqui nessa noite? Amém. Então eu quero orar. Se no final do culto você quiser, eu posso orar só com você, porque mais importante é que você saia daqui com uma convicção: Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um plano na sua vida, e antes que você viesse nesse mundo, Ele já tinha sonhado com você. Vamos terminar dizendo isso: eu quero fluir e eu vou orar. Sinto fluir. Sinto fluir. Isso. Oh.
Sinto fluir. Sinta esse toque aí. Aleluia. Teu rio de vida aqui. Senhor Jesus, eu quero terminar, Senhor, essa mensagem declarando que, como o Senhor tocou, Senhor, na vida de Moisés, o Senhor toque, Senhor, nas nossas vidas nessa noite. Assim como o Senhor fez, Senhor, na vida dos personagens da Bíblia, homens comuns que viveram coisas extraordinárias, eu quero declarar um ano extraordinário. Deus, uma transformação extraordinária nas famílias, nas empresas, nos casamentos, na criação dos filhos. Deus, nessa casa, Deus que está aqui representada por cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus. Amém, Jesus. Ainda com esse sentimento de oração, quero orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Leva o teu povo debaixo das tuas mãos poderosas para suas casas. Conduz cada um, Senhor, em segurança para onde eles vão, na estrada. Livra de todo acidente, de falha mecânica. Senhor, guarda o teu povo ao regresso das suas casas. Que essa semana seja uma semana de bênção. Uma semana, Senhor amado, onde a sua presença será a arca da vida deles, em nome de Jesus. Eu oro para que as mesas, Senhor, vão acontecer, venham estar repletas da sua presença, que muito da sua unção seja derramada ali, Senhor, que haja salvação, que haja poder de Deus, que haja vida de Deus em cada mesa, em cada reunião, em cada momento, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a cada um dos teus filhos, no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos,